E se 10 ideias simples pudessem reescrever completamente um futuro financeiro? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas, nesta análise, a gente vai descobrir as lições que têm o poder de fazer exatamente isso. Muitas vezes, a gente pensa que uma mudança financeira exige umas estratégias super complicadas, segredos de Wall Street. Mas a verdade é que as transformações mais profundas, elas vêm de princípios fundamentais. Vamos ver quais são eles e por que funcionam. Tudo começa aqui, na nossa cabeça. Antes mesmo de qualquer planilha ou aplicativo de investimento, a maneira como a gente enxerga o dinheiro é o que molda cada decisão. É isso que faz a diferença entre construir riqueza de verdade e ficar preso num ciclo sem fim. Nossa primeira lição, então, é dominar a gratificação adiada. Pensa nisso como plantar uma semente. Daria para comer a semente agora? Uma satisfação pequena e imediata. Ou dá para plantar, cuidar dela e, lá na frente, colher uma árvore inteira de frutos. É exatamente assim que os juros compostos funcionam. É a paciência que se transforma em riqueza. A segunda lição é um teste mental bem simples, mas, muito poderoso para proteger as finanças. Não se trata de privação, não é isso, mas sim de garantir que cada compra seja uma escolha consciente, sabe? E não um impulso que vai sabotar os planos lá na frente. É tipo um choque de realidade instantâneo pro orçamento. E aqui vai a terceira lição, que talvez seja a mais libertadora de todas para quem está começando. Não precisa se preocupar em achar o investimento perfeito. No início, a maior superpotência financeira não são os retornos do mercado, é a capacidade de poupar. Primeiro se constrói essa base de capital e aí o crescimento vem. E os números aqui contam uma história muito clara. Para chegar nos primeiros 100 mil em ativos, a maior parte desse valor, muitas vezes mais de 2/3, não vai vir de retornos geniais do mercado, não. Vai vir de contribuições consistentes, disciplinadas. É a poupança que acende o fogo. Certo, com a mentalidade no lugar, como é que se mede o progresso? Em vez de se perder em dezenas de métricas, tudo se resume a 3 números vitais. Pensa neles como o painel de um carro financeiro. E a quarta lição é justamente essa: acompanhar esses 3 números. Eles contam a história completa da vida financeira. As despesas são um enredo do dia a dia, para onde o dinheiro está indo. A taxa de poupança é o desenvolvimento do personagem, o quão rápido o progresso acontece. E o patrimônio líquido, bem, ele é o final do capítulo, o resultado geral. A quinta lição: controlar os custos fixos. Quando o assunto é despesa, o grande vilão costuma ser o peso da moradia e do transporte. Se eles comem mais da metade da renda, simplesmente não sobra ar para respirar. Manter esses custos sob controle não é sobre ser mesquinho, é sobre criar espaço para que o dinheiro trabalhe em vez de só pagar conta. Então, qual é o número mágico para poupar? A sexta lição é pensar em 10% como a linha de partida, não a de chegada. Cada ponto percentual acima disso é um acelerador para os objetivos. Seja comprar uma casa, viajar ao mundo ou simplesmente alcançar a liberdade financeira mais cedo. Agora, vamos falar sobre como fazer o dinheiro crescer. E aqui está a sétima lição. Uma verdade que vai contra tudo que a gente vê nos filmes. O caminho mais confiável para a riqueza não é emocionante. Não envolve negociações de altíssimo risco ou escolhas geniais de ações. Na verdade, é surpreendentemente entediante. O que o Morgan Housel captura de forma tão brilhante aqui é que, em investimentos, o tempo é um ativo muito mais valioso que o timing. O objetivo não é acertar um home run, é permanecer no jogo ano após ano, obtendo retornos razoáveis. É a consistência, ao longo de décadas, que cria resultados extraordinários. E os dados, eles apoiam esmagadoramente essa abordagem chata. A oitava lição é que ao longo de 15 anos, simplesmente ter uma cesta diversificada do mercado de ações superou 92% dos profissionais que são pagos para tentar vencer o mercado. Isso prova que a tentativa de ser mais esperto que o mercado geralmente resulta em ser mais esperto que o próprio bolso. Isso nos leva a um erro muito comum: a pior versificação. As pessoas acham que estão mais seguras tendo vários fundos, mas muitas vezes eles possuem as mesmas ações, criando uma complexidade que não serve para nada. Diversificação de verdade não é ter mais coisas, é ter coisas diferentes. Para a maioria, uma abordagem simples, com alguns fundos de índice de baixo custo, é muito mais eficaz. O tempo é um maior aliado de quem investe. No curto prazo, o mercado é um lugar volátil, assustador, cheio de altos e baixos.
Mas à medida que o horizonte de tempo aumenta, essa volatilidade se suaviza. A história mostra que, se alguém permanece com seus investimentos por tempo suficiente, o tempo tem uma maneira de curar as feridas do mercado e recompensar a paciência. Depois de dominar a mentalidade e a estratégia, a gente chega no campo de batalha final, a nossa própria mente. Um plano pode ser perfeito no papel, mas são os nossos próprios preconceitos, medos e impulsos que geralmente são a maior ameaça para o sucesso financeiro. A gente vive numa era de aparências, né? E a 9ª lição é evitar a armadilha do milionário de 30K. É aquela pessoa que prioriza parecer rica em vez de fato construir riqueza. E muitas vezes acaba se endividando para bancar um estilo de vida que não consegue sustentar. O contraste é gritante. A pessoa que parece rica gasta tudo em símbolos de status. A pessoa que de fato constrói riqueza geralmente vive de forma discreta, focada em poupança e investimento. A riqueza de verdade é o que não se vê. Essa citação, que é atemporal, do livro clássico O Milionário Mora ao Lado, vai direto ao ponto. Se o dinheiro é só um meio para gastar mais, a pessoa está numa esteira que nunca para. A verdadeira mudança acontece quando o objetivo muda de gastar para construir segurança, independência e liberdade. Então, como a gente se protege dessa pressão de querer acompanhar os outros? O antídoto é o foco interno. É um lembrete constante de que a jornada financeira de outra pessoa não é a nossa. As redes sociais são um rolo de destaques, não a realidade. Cada momento gasto se comparando é um momento que poderia ter sido gasto construindo o próprio futuro. E isso nos leva à 10ª e talvez a mais importante lição de todas. Finanças é algo profundamente pessoal. Não existe uma solução única que sirva para todo mundo. O melhor conselho do mundo se torna inútil se ele não se alinhar com as metas, os valores e a tolerância ao risco de uma pessoa. A verdadeira sabedoria financeira não está em seguir cegamente os gurus, mas em construir um plano que seja autenticamente próprio. O que funciona para os outros é interessante, mas o que funciona para cada um, isso é tudo o que importa.